Quando a taça de champanhe estilhaçou no chão do salão de festas, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu marido, há 29 anos, Victor, acabava de se levantar no meio do jantar de casamento da nossa filha Beatriz e anunciar para todos os convidados: "É o fim para nós, Cristina. Encontrei outra pessoa." A mulher, sua assistente de 26 anos, sorriu triunfante do outro lado da mesa enquanto todos os olhares se voltavam para mim. Em vez de chorar, entreguei-lhe um envelope marrom e disse: "Ótimo timing, querido. Eu também tenho uma surpresa para você. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Cristina, tenho 50 anos e até 6 meses atrás eu achava que tinha um casamento sólido. Victor e eu nos conhecemos na faculdade de administração e construímos nossa vida juntos desde então. Enquanto ele escalava posições em sua carreira corporativa, eu abandonei meus sonhos de abrir um ateliê de design para cuidar da nossa filha e apoiar sua carreira. Sempre fui a esposa perfeita. Organizava jantares para seus clientes, cuidava das finanças da família e sorria nos eventos da empresa. Era assim que as coisas funcionavam entre nós. Nossa filha Beatriz, de 24 anos, estava se casando com Pedro, seu namorado de faculdade. Eles eram jovens, mas tinham aquela certeza que só o primeiro amor traz. Passei meses ajudando-a a planejar cada detalhe: as flores, o menu, a decoração em tons de azul e dourado. O espaço Vila Marina estava impecável naquela noite, com vista para o mar e iluminação suave que criava uma atmosfera romântica. Tudo deveria ser perfeito. Na mesa principal estávamos eu, Victor, os noivos, os pais de Pedro, meus pais e minha irmã Teresa. As mesas redondas ao redor abrigavam cerca de 80 convidados, entre familiares e amigos próximos. A cerimônia havia sido linda, com Beatriz resplandecente em seu vestido de renda. Eu chorei quando a vi caminhar até o altar. Não apenas de emoção pelo momento, mas porque, olhando para ela, via a mulher forte que eu sempre quis ser. Notei algo estranho no comportamento de Victor durante a cerimônia. Ele verificava o celular constantemente e parecia distraído quando Beatriz e Pedro trocaram votos. Na recepção, ele desapareceu por 20 minutos antes de voltarmos à mesa principal para o jantar. Não dei muita importância na hora. Estava ocupada demais garantindo que tudo corresse bem. O primeiro sinal de que algo estava errado foi quando Carolina, a assistente de Victor, entrou no salão usando um vestido vermelho deslumbrante. Ela não estava na lista de convidados. Victor nunca mencionou convidá-la. Observei quando ela se sentou em uma mesa próxima à nossa, trocando olhares com meu marido, que faziam meu estômago revirar. Os garçons serviram a entrada, uma salada caprese com burrata, quando Victor se levantou abruptamente. Pensei que fosse fazer um brinde à felicidade de nossa filha. Em vez disso, ele olhou diretamente para mim e pronunciou aquelas palavras que mudaram tudo. "Tenho um anúncio importante a fazer. Cristina, chegamos ao fim. Encontrei outra pessoa." Sua voz soou firme, como se tivesse ensaiado aquelas palavras dezenas de vezes. Ele então apontou para Carolina, que levantou sua taça em um brinde silencioso. O garfo caiu da mão de Beatriz. Pedro apertou a mão dela em apoio. Minha mãe sufocou um grito e meu pai se levantou, furioso. Teresa, minha irmã, parecia pronta para atravessar a mesa e agredir Victor. Os convidados das mesas próximas pararam suas conversas, todos os olhos fixos em nossa mesa, como se assistissem a um terrível acidente de carro em câmera lenta. O silêncio durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Senti o sangue pulsar nas minhas têmporas. Meu corpo inteiro tremia, mas não de tristeza. Era uma mistura de raiva e alívio. Porque veja bem, eu já sabia de tudo. Na verdade, eu sabia há meses. Respirei fundo, alisei meu vestido azul marinho, o favorito de Victor, ironicamente, e sorri. Não um sorriso triste ou constrangido. Um sorriso confiante,
O tipo de sorriso que você dá quando finalmente vê as peças de um quebra-cabeça se encaixando. Ótimo timing, querido, disse, mantendo minha voz calma e firme. Eu também tenho uma surpresa para você. Abri minha bolsa e retirei um envelope marrom que carregava comigo há semanas, aguardando o momento certo. Deslizei-o pela mesa em sua direção, observando a confusão substituir sua expressão de triunfo. O que é isso? Ele perguntou, pegando o envelope. Abra quando estiver sozinho, respondi, levantando-me. Ou agora mesmo, se preferir. Tenho certeza que todos aqui gostariam de saber o que você andou fazendo com o dinheiro da nossa aposentadoria. Sem esperar por sua reação, dei a volta na mesa, beijei Beatriz na testa e sussurrei. Sinto muito, meu amor. Prometo que não vou estragar seu dia. Então caminhei para fora do salão, de cabeça erguida. Atrás de mim, ouvi o som do envelope sendo rasgado, seguido de um grito que fez meu coração acelerar de satisfação. Não precisava olhar para trás para saber o que estava acontecendo. Já tinha imaginado essa cena centenas de vezes. Tudo começou 6 meses antes, quando encontrei recibos de um hotel luxuoso onde nunca havíamos estado. Victor alegou que eram de uma conferência de negócios. Acreditei nele, como sempre fazia. Mas então notei outras mudanças. Perfumes novos, ligações secretas, reuniões tardias que nunca aconteciam antes. Pequenos sinais que, juntos, formavam um quadro inegável. A confirmação veio quando descobri transferências bancárias para uma conta que não reconhecia. Usando minhas habilidades com finanças, as mesmas que usei por anos para administrar nosso orçamento familiar enquanto Victor construía sua carreira, segui o rastro do dinheiro. Descobri não apenas a infidelidade, mas algo muito mais grave. Victor estava desviando dinheiro da nossa conta de aposentadoria para financiar uma vida secreta com Carolina. Uma vida que incluía um apartamento alugado em seu nome, joias caras e fins de semana em resorts. Mais de R$300 mil dos nossos 29 anos de economia haviam sumido em pouco mais de um ano. Mas o pior não era o dinheiro. Era o fato de que o homem com quem compartilhei quase 3 décadas da minha vida planejava me abandonar sem nada. Eu encontrei documentos em seu escritório, papéis que ele havia preparado para transferir nossos bens para seu nome, deixando-me apenas com migalhas. O homem que jurou me amar estava meticulosamente me roubando, enquanto eu continuava preparando seu café da manhã todos os dias. Foi quando percebi que estava casada com um estranho. E quando decidi lutar. Procurei Teresa, minha irmã, que é advogada. Juntas, documentamos cada centavo desviado, cada mentira contada, cada violação da nossa união estável. Contratamos um investigador particular que fotografou Victor e Carolina juntos, entrando e saindo daquele apartamento secreto. Coletamos provas irrefutáveis de sua traição financeira e emocional. O conteúdo daquele envelope marrom que entreguei a Victor no casamento da nossa filha era devastador. Cópias de extratos bancários mostrando as transferências fraudulentas, fotos dele com Carolina, a documentação do apartamento alugado e uma notificação formal de que eu havia entrado com pedido de divórcio litigioso, acusando-o de desvio de bens e adultério. Mais importante ainda, o envelope continha uma carta do Banco Central, confirmando que todas as contas conjuntas haviam sido bloqueadas temporariamente devido a uma investigação de fraude que eu havia solicitado. Victor não teria acesso a nenhum centavo até que o processo de divórcio fosse concluído. Em poucas palavras, eu havia destruído o plano perfeitamente elaborado de Victor. E escolhi fazer isso exatamente no momento em que ele pensou que me destruiria, na frente de todos os nossos amigos e familiares, no dia mais importante da vida da nossa filha. Enquanto caminhava pelo estacionamento em direção ao meu carro, ouvi passos apressados atrás de mim. Era Teresa. Ela me alcançou, o rosto uma mistura de preocupação e admiração. "Você está bem?" perguntou, colocando a mão no meu ombro. Respirei fundo, olhando para o céu estrelado. "Estou melhor do que estive em anos", respondi, e pela primeira vez percebi que era verdade.
A reação de Victor foi exatamente como eu havia previsto. Primeiro, negação. Depois, raiva. E, finalmente, pânico. Ele saiu do salão de festas logo após minha partida, deixando Carolina confusa e sozinha na mesa de convidados. Ela não sabia de nada sobre os documentos no envelope, nem sobre as implicações legais das ações de Victor. Beatriz, nossa filha, ficou devastada inicialmente. Mas quando Pedro e os pais dele a convenceram a continuar com a festa, afinal, nenhum de nós queria que o comportamento de Victor arruinasse o dia mais especial da vida dela. Ela secou as lágrimas e tentou sorrir novamente. Os convidados, por respeito a ela, fingiram que nada havia acontecido, embora os murmúrios continuassem pelas próximas horas. Eu não voltei para a festa. Em vez disso, fui para o hotel onde estava hospedada. Eu havia reservado um quarto separado do de Victor dias antes, alegando que queria estar perto de Beatriz para ajudá-la a se arrumar pela manhã. Na verdade, já havia transferido algumas roupas e itens essenciais para lá, prevendo que não voltaria para nossa casa depois daquela noite. No dia seguinte, as ligações começaram. Victor, desesperado, ligou 27 vezes. Enviei todas para a caixa postal. Carolina também tentou me contatar, provavelmente instruída por ele. Ignorei. Os únicos com quem falei foram Beatriz, que estava prestes a sair em lua de mel, e meu advogado, confirmando os próximos passos. Mamãe, como você descobriu tudo isso? Beatriz perguntou durante nossa conversa por telefone. Seu pai sempre me subestimou, respondi simplesmente. Ele esqueceu que fui eu quem administrou nossas finanças por 29 anos. Achava que eu não notaria dinheiro sumindo das nossas contas. Mas por que você esperou até o meu casamento? Essa pergunta me fez pausa. Eu havia considerado confrontar Victor semanas antes, poupar Beatriz desse drama em seu dia especial. Mas quando soube que ele planejava me humilhar publicamente no casamento dela, percebi que tinha que virar o jogo. Eu não planejava fazer isso no seu casamento, querida. Ia esperar até vocês voltarem da lua de mel. Mas seu pai, ele escolheu aquele momento, e eu não podia deixá-lo ter a última palavra. Houve um silêncio do outro lado da linha. Finalmente Beatriz falou, sua voz mais firme do que eu esperava. Você fez a coisa certa, mãe. Ele não tinha o direito de fazer isso com você, nem com o nosso dinheiro. Nosso dinheiro. As palavras ecoaram na minha mente. Victor sempre se referiu ao dinheiro como dele, o dinheiro que ele ganhava, as decisões que ele tomava. Mas a verdade era que cada centavo representava nosso trabalho conjunto. Ele no escritório, eu em casa, administrando nossa família, nossa vida, nosso futuro. 3 dias depois, sentei-me no escritório da minha advogada, doutora Lúcia Mendes, uma mulher de meia-idade com olhos afiados e um histórico impressionante de casos de divórcio bem-sucedidos. Teresa havia me recomendado a ela, dizendo que precisávamos de alguém com experiência em casos de fraude conjugal. Vamos direto ao ponto, disse doutora. Lúcia, espalhando documentos sobre sua mesa. Seu marido desviou aproximadamente 35% do patrimônio conjunto de vocês para financiar um caso extraconjugal. Isso, legalmente falando, é desvio de bens e violação grave dos deveres conjugais. O que isso significa para o processo de divórcio? Perguntei, mantendo a voz firme. Tinha chorado todas as noites desde o casamento, mas durante o dia mantinha-me composta. Victor nunca me veria quebrada. Significa que temos um caso extremamente forte. Em condições normais, a divisão seria 50-50. Com essas evidências, podemos pleitear muito mais. A casa, os investimentos, pensão compensatória pelos anos dedicados ao lar. E ele terá que devolver cada centavo desviado. A expressão dela suavizou-se um pouco. Senhora Almeida, posso perguntar como a senhora se sente? 29 anos é muito tempo. Olhei pela janela do escritório, observando a cidade lá embaixo. Pessoas apressadas indo e vindo, vivendo suas vidas. Por um momento, me perguntei como seria minha vida agora. 50 anos, prestes a me divorciar, sem carreira própria,
começando do zero. Estou com raiva, admiti finalmente. Não apenas pela traição, mas por ter desperdiçado tantos anos com alguém que não me valorizava, que planejava me abandonar sem nada, depois que dediquei minha vida a construir a nossa família. Doutora Lúcia assentiu compreensivamente. Esse sentimento é natural e justificado. Mas também estou aliviada, continuei, surpresa com minha própria honestidade. É como se um peso tivesse sido retirado dos meus ombros. Não preciso mais fingir que não via os sinais. Não preciso mais me perguntar se estou louca por suspeitar. Agora sei a verdade. E quanto ao futuro? Ela perguntou. O futuro, repeti, percebendo que, pela primeira vez em décadas, o futuro era inteiramente meu para decidir. Acho que vou redescobrir quem sou sem Victor. Talvez finalmente abra aquele ateliê de design que sempre sonhei. A doutora Lúcia sorriu. Tenho certeza de que a senhora fará exatamente isso. Agora, vamos garantir que tenha os recursos necessários para reconstruir sua vida. Enquanto discutíamos estratégias legais e próximos passos, meu celular vibrou com uma mensagem de Carolina. Fiquei surpresa. Geralmente ignorava todas as notificações com o nome dela. Precisamos conversar. Tem coisas que você não sabe sobre Victor. Mostrei a mensagem para a advogada, que levantou uma sobrancelha. Interessante. Ela pode ter informações úteis para nosso caso. Ou pode ser uma armadilha preparada por seu marido. Refleti por um momento. Concordo em encontrá-la, mas com você presente. Excelente ideia, disse doutora Lúcia. Marcaremos no meu escritório, terreno neutro, com testemunhas. Respondi à mensagem, marcando o encontro para o dia seguinte. A resposta de Carolina veio quase instantaneamente. Estarei lá. Quando cheguei em casa naquela noite, não a casa que dividia com Victor, mas o pequeno apartamento que havia alugado temporariamente, encontrei um buquê de rosas vermelhas na portaria. O cartão dizia simplesmente: por favor, me deixe explicar. Victor. Peguei as flores e joguei diretamente na lixeira do hall de entrada. Não havia explicação que pudesse justificar o que ele fez. Não havia palavras que pudessem reparar a quebra de confiança. 29 anos de casamento destruídos, não por um único erro, mas por meses de planejamento deliberado para me abandonar sem recursos. Naquela noite, enquanto estava deitada na cama desconhecida de um apartamento alugado, percebi o quão irônica era minha situação. Victor havia planejado me deixar sem nada, mas agora era ele quem arriscava perder tudo. A casa que ele tanto prezava, o status social que cultivava cuidadosamente, o respeito dos colegas de trabalho, o relacionamento com nossa filha, tudo estava em jogo. E quanto a mim? Eu perdera meu casamento, sim, mas ganhara algo muito mais valioso. A chance de viver nos meus próprios termos, sem compromissos, sem sufocar meus sonhos, sem fingir que não via o que estava diante dos meus olhos. Adormeci pensando na reunião com Carolina no dia seguinte, imaginando quais segredos ela poderia revelar. Parte de mim temia o que viria. Outra parte estava ansiosa para conhecer mais da verdade, por mais dolorosa que fosse. Porque depois de quase 3 décadas vivendo em uma mentira, eu finalmente estava pronta para encarar a realidade, toda ela. O escritório da doutora Lúcia estava silencioso quando Carolina chegou, exatamente no horário marcado. Ela parecia diferente sem a confiança exibida no casamento, mais jovem, mais vulnerável, vestindo jeans e blusa simples em vez do provocante vestido vermelho. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Obrigada por concordar em me ver, disse ela, sentando-se na cadeira indicada pela advogada. Mantive minha expressão neutra. Você disse que tinha informações sobre Victor. Carolina assentiu, olhando nervosamente para a doutora Lúcia. Tudo o que eu disser aqui é confidencial? Se for relevante para o caso da minha cliente, pode ser usado no processo, respondeu a advogada friamente. Carolina hesitou. Depois endireitou os ombros. Tudo bem. Acho que já não importa mais. Ela se virou para mim. Cristina,
Victor me deixou, ontem à noite. Disse que não podia mais me sustentar porque você bloqueou as contas e que precisava resolver a situação com você primeiro. Isso não me surpreendeu. Victor sempre priorizou dinheiro acima de tudo. Por que você está me contando isso? Perguntei. Porque percebi que ele mentiu para nós duas. Para mim, disse que você sabia do relacionamento, que vocês tinham um acordo, que o casamento de vocês era apenas uma formalidade e que assim que Beatriz se casasse, vocês se divorciariam amigavelmente. Senti um nó no estômago. A audácia dele era impressionante. Carolina continuou. Ele me prometeu que compraríamos uma casa assim que o divórcio fosse finalizado, que teríamos um novo começo. Eu acreditei. Até ver sua reação no casamento. Foi quando percebi que você não sabia de nada. E agora você quer o quê? Minha simpatia? As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Não, ela respondeu, surpreendendo-me. Quero fazer a coisa certa. Victor não é quem pensei que fosse. Ele... Ela hesitou. Tem outros negócios que você não conhece. Outras contas, outros investimentos. Doutora Lúcia inclinou-se para a frente, subitamente interessada. Que tipo de negócios? Ele tem uma empresa de fachada, registrada no nome do irmão dele. Usa para esconder dinheiro dos impostos e... de você. Ela olhou para mim. Há pelo menos 2 anos, ele transfere parte dos bônus e comissões para essa empresa. Deve ter alguns milhões lá. Senti como se tivesse levado um soco. Pensei que conhecia a extensão da traição de Victor, mas aparentemente ele tinha ido muito além do que eu imaginava. Você tem provas disso? Perguntou doutora Lúcia, mantendo a calma profissional que eu invejava naquele momento. Carolina abriu a bolsa e retirou um pendrive. Tenho. Copiei documentos do computador dele. E-mails, contratos, extratos. Ele confiava em mim para organizar alguns desses documentos. Doutora Lúcia pegou o pendrive como se fosse ouro. Por que você está fazendo isso? Perguntou, verbalizando a pergunta que ecoava na minha mente. Carolina olhou diretamente para mim, seus olhos marejados. Porque quando te vi naquele casamento, mantendo a compostura enquanto ele te humilhava, percebi que tipo de pessoa você é. E percebi que tipo de pessoa ele é. Ele me usou assim como usou você. A diferença é que você dedicou décadas a ele, e eu apenas 2 anos. Ela enxugou uma lágrima. E também porque estou grávida de 2 meses, e quando contei para ele ontem à noite, ele me disse para resolver o problema, porque não podia arcar com outro filho agora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tentei processar o que acabara de ouvir. Victor não apenas me traía e roubava, mas também havia engravidado sua amante e depois a abandonado. A pessoa com quem compartilhei minha vida era um monstro que eu nunca realmente conheci. Você vai manter o bebê? Perguntei finalmente, minha voz quase um sussurro. Carolina assentiu. Vou, mesmo sem ele. Voltarei para a casa dos meus pais em Recife até decidir o que fazer. Doutora Lúcia tossiu discretamente. Essas informações, se confirmadas, mudam completamente o panorama do processo. Sonegação fiscal, ocultação de bens, paternidade, são elementos muito graves. Eu sei, disse Carolina. É por isso que estou aqui. Ele não merece sair ileso depois do que fez com nós duas. Olhei para aquela jovem, a mulher que eu odiava há meses, e senti uma inesperada onda de compaixão. Ela também havia sido enganada, manipulada. A diferença era que eu tinha 50 anos, experiência de vida e uma rede de apoio. Ela tinha 26 anos e estava grávida de um homem que a abandonara. O que você quer, Carolina? Nada de você, ela respondeu rapidamente. Só queria que soubesse a verdade. E talvez... Ela hesitou. Talvez você pudesse não me odiar tanto. Eu realmente não sabia que ele estava te enganando. Ponderei suas palavras. O ódio que senti por ela nos últimos meses havia me consumido, mas percebendo agora que ela era tão vítima quanto eu, senti esse ódio se dissipar,
sendo substituído por uma raiva ainda mais intensa direcionada a Victor. Não odeio você, disse finalmente. Odeio o que aconteceu. Odeio as escolhas que ele fez. Mas você... Respirei fundo. Você está tentando fazer a coisa certa agora. Isso conta para alguma coisa. Carolina assentiu, lágrimas escorrendo livremente agora. Obrigada. E... sinto muito. Por tudo. Quando ela saiu, fiquei sentada em silêncio por vários minutos, tentando processar tudo. Doutora Lúcia já estava ao telefone, contactando um perito forense contábil para analisar os documentos do pendrive. Se isso for verdade, e tenho fortes razões para acreditar que é, disse ela após desligar, seu marido poderá enfrentar não apenas um divórcio litigioso, mas também processos criminais por sonegação fiscal. O que isso significa para mim? Perguntei, ainda tentando assimilar a revelação sobre a gravidez de Carolina. Significa que nossa posição de negociação é ainda mais forte. Quando confrontarmos Victor com essas evidências, ele terá que escolher ou um acordo extremamente favorável a você, ou enfrentar não apenas a perda de bens no divórcio, mas também possíveis acusações criminais. Olhei pela janela, pensando na vida que havia construído com Victor, nas mentiras que ele havia contado, nas traições que havia cometido. E também pensei em Carolina, grávida e abandonada, voltando para a casa dos pais. E quanto a Carolina? E o bebê? Doutora. Lúcia me olhou com uma expressão curiosa. Juridicamente, isso fortalece nosso caso, pois comprova o adultério. Quanto à criança, será seu meio-irmão ou meio-irmã. A realidade dessa afirmação me atingiu como um raio. O filho de Victor com Carolina seria meio-irmão de Beatriz. Parte da nossa família, quer quiséssemos ou não. Ela vai precisar entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade e pedido de pensão alimentícia, continuou doutora Lúcia. Podemos ajudá-la a encontrar um bom advogado, se você quiser. Por que eu faria isso? Perguntei genuinamente confusa. Porque cada ação judicial contra seu marido enfraquece ainda mais a posição dele. E porque, com o devido respeito, você me parece o tipo de pessoa que faria a coisa certa, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Suas palavras me tocaram profundamente. Eu estava tão focada na minha dor, na minha vingança, que não havia considerado o impacto mais amplo das ações de Victor. Havia uma criança inocente envolvida agora. Vou pensar nisso, disse finalmente. Mas primeiro, quero ver o que há nesse pendrive. Quero saber exatamente com quem estive casada todos esses anos. O conteúdo do pendrive era mais devastador do que eu poderia imaginar. Victor não apenas tinha uma empresa fantasma para esconder dinheiro. Ele tinha 3. Uma registrada no nome do irmão, outra no nome de um amigo próximo e uma terceira offshore, nas Ilhas Cayman. Os documentos mostravam transferências sistemáticas ao longo de 5 anos, totalizando quase 4 milhões de reais. Dinheiro que legalmente pertencia a nós dois. Dinheiro que ele escondia não apenas de mim, mas também das autoridades fiscais. O perito contábil forense contratado pela doutora Lúcia confirmou a autenticidade dos documentos e identificou um padrão claro de fraude. Havia e-mails incriminadores entre Victor e seu contador, discutindo explicitamente como ocultar esses valores do fisco e da esposa, como ele se referia a mim. Isso vai muito além de um caso extraconjugal, explicou doutora Lúcia quando nos reunimos novamente, 3 dias depois. É fraude conjugal e fiscal em larga escala. O que fazemos agora? Perguntei, ainda atordoada com a magnitude da traição de Victor. Marcamos uma reunião com ele e seu advogado. Apresentamos o que sabemos e oferecemos um acordo. Que tipo de acordo? Um extremamente favorável a você. A casa, 75% dos bens conhecidos, pensão compensatória por 10 anos e a exigência de que ele revele e transfira para você 50% de todos os valores ocultos. Em troca, não levamos as evidências de sonegação fiscal à Receita Federal. A proposta era audaciosa, mas fazia sentido.
Victor arriscava não apenas perder dinheiro, mas também sua liberdade. E se ele recusar? Doutora. Lúcia sorriu sem humor. Ele não vai. Seu marido é muitas coisas, mas não é estúpido. Ele sabe que enfrentar a justiça criminal seria muito pior do que pagar o que deve a você. A reunião foi marcada para a semana seguinte no escritório do advogado de Victor. Durante os dias de espera, me preparei emocionalmente para enfrentá-lo novamente. Ele continuava tentando me contatar. Ligações, mensagens, até mesmo aparecendo no prédio onde eu estava temporariamente hospedada. Ignorei todos os contatos, seguindo o conselho da minha advogada. Beatriz e Pedro retornaram da lua de mel durante esse período. Encontrei-me com eles para um café, tentando poupar minha filha dos detalhes mais sórdidos, mas ela percebeu que havia mais na história do que eu estava contando. Mãe, tem algo mais acontecendo, não é? Perguntou Beatriz, seus olhos, tão parecidos com os meus, fixos em mim com preocupação. Papai está agindo de forma estranha. Ele me ligou chorando, dizendo que cometeu erros, pedindo que eu interceda por ele. Suspirei. Não queria sobrecarregar minha filha recém-casada com os crimes do pai, mas também não podia mentir para ela. Seu pai fez coisas que vão além da infidelidade, Beatriz. Coisas que podem ter consequências legais sérias. Seus olhos se arregalaram. Legais? Como assim? Ele roubou algo? De certa forma, ele escondeu dinheiro por anos. Muito dinheiro. Dinheiro que pertence a nós dois e sobre o qual ele não pagou impostos. Pedro, que estava sentado ao lado de Beatriz, colocou uma mão protetora sobre a dela. Isso é sério, muito sério. Beatriz parecia atordoada. Quanto dinheiro? Milhões, respondi sinceramente. Dinheiro que deveria ser para o nosso futuro juntos, para a nossa aposentadoria. Talvez até para ajudar vocês mais tarde. E a mulher? Carolina? Hesitei, incerta sobre compartilhar a gravidez, mas decidi que Beatriz tinha o direito de saber. Afinal, seria seu meio-irmão ou meia-irmã. Ela está grávida. Seu pai a abandonou quando descobriu. Beatriz cobriu a boca com as mãos, chocada. Por um momento, ninguém falou. O café ao nosso redor continuava seu ritmo normal. Pessoas conversando, risadas, o barulho da máquina de expresso, contrastando duramente com a tempestade emocional em nossa mesa. Eu não conheço mais meu próprio pai, disse Beatriz finalmente, sua voz quase um sussurro. Como ele pôde fazer isso? Com você, com essa mulher, com uma criança? Pessoas que amamos às vezes não são quem pensamos que são, respondi, alcançando suas mãos por cima da mesa. Mas isso não diminui o amor que ele tem por você, Beatriz. Como você pode defender ele depois de tudo? Não estou defendendo, estou separando as coisas. O que ele fez comigo é uma coisa. O que ele é como pai é outra. Pedro, que permanecera em silêncio até então, interveio. O que vai acontecer agora? Ele pode ir para a cadeia? Depende, respondi. Vamos nos reunir na próxima semana para discutir um acordo. Se ele aceitar nossas condições, podemos manter isso fora dos tribunais criminais. E quais são essas condições? Perguntou Beatriz. Basicamente que ele me dê o que é legalmente meu, e um pouco mais como compensação pelo que fez. Beatriz assentiu lentamente, absorvendo tudo. E quanto a Carolina e o bebê? Perguntou. Não sei ainda. Legalmente isso é um assunto separado, mas... Hesitei. Aquela criança será seu meio-irmão ou meia-irmã. Acho que todos teremos que decidir o que isso significa para nossa família. O dia da reunião chegou mais rápido do que eu esperava. Entrei no edifício comercial do centro, onde ficava o escritório do advogado de Victor, sentindo-me estranhamente calma. Vestia um terno azul marinho, formal, profissional, sem nenhum traço da esposa dócil que Victor conhecia. Doutora Lúcia caminhava ao meu lado, carregando uma pasta cheia dos documentos que poderiam arruinar a vida de Victor. Quando entramos na sala de reuniões, Victor já estava lá, junto com seu advogado,
um homem de meia-idade com expressão severa e terno caríssimo. Victor parecia abatido, com olheiras profundas e o rosto marcado por dias de preocupação. Por um breve momento, senti uma pontada de dó. Então me lembrei de tudo o que ele havia feito e essa compaixão se dissipou. Cristina, disse ele, levantando-se. Obrigado por vir. Podemos conversar em particular antes de começarmos? Não, respondi friamente. Tudo o que você tem a dizer pode ser dito aqui, na presença dos advogados. Ele pareceu murchar, voltando lentamente à sua cadeira. A reunião começou com formalidades, mas logo chegamos ao ponto quando a doutora Lúcia abriu sua pasta e começou a espalhar documentos sobre a mesa. Antes de discutirmos os termos do divórcio, disse ela, gostaríamos de esclarecer alguns pontos sobre os bens do casal. O advogado de Victor pareceu confuso. Temos a declaração completa dos bens aqui, disse ele, apontando para seu próprio arquivo. Todos os imóveis, investimentos e contas bancárias estão listados. Todos? Perguntou doutora Lúcia, com um sorriso educado. Incluindo as empresas offshore nas Ilhas Cayman? E as empresas registradas em nome do seu irmão e seu amigo Marcelo? O rosto de Victor perdeu toda a cor. Seu advogado virou-se para ele, visivelmente surpreso. Não sei do que a senhora está falando, disse Victor, mas sua voz tremia. Doutora Lúcia começou a empilhar evidências na mesa. Extratos bancários, contratos, e-mails impressos, documentos societários. Uma montanha de provas que crescia a cada segundo. Temos aqui documentação completa de fraude conjugal e fiscal sistemática ao longo de 5 anos, explicou ela calmamente. Transferências de aproximadamente 4 milhões de reais para contas e empresas que não aparecem em nenhuma de suas declarações oficiais. O advogado de Victor pegou alguns dos documentos, examinando-os com crescente alarme. Victor permaneceu paralisado, como um animal pego nos faróis de um carro. Onde vocês conseguiram isso? Perguntou finalmente. Isso é relevante? Rebateu doutora Lúcia. A questão é que temos provas suficientes não apenas para garantir que a senhora Almeida receba muito mais que 50% dos bens no divórcio, mas também para iniciar uma investigação criminal por sonegação fiscal. O advogado de Victor sussurrou algo em seu ouvido. Victor fechou os olhos por um momento, depois os abriu, derrotado. O que vocês querem? Doutora Lúcia empurrou um documento para a frente. Estes são nossos termos. A casa fica com a senhora Almeida, assim como 75% dos bens conhecidos. O senhor revelará todas as contas e empresas ocultas, transferindo 50% dos valores para ela. Além disso, pagará pensão compensatória por 10 anos, considerando que ela abriu mão de sua carreira para apoiar a sua. Victor olhou para os termos, depois para mim. Isso é um assalto. Não, respondi calmamente. É justiça, e é muito menos do que você merece pelo que fez. E se eu recusar? Doutora Lúcia encolheu os ombros. Então, apresentaremos essas evidências em juízo e à Receita Federal. O senhor enfrentará não apenas um divórcio litigioso, mas também possível prisão por sonegação fiscal. Houve um longo silêncio, enquanto Victor e seu advogado se consultavam em voz baixa. Finalmente, ele se virou para mim. Por que, Cristina? Por que fazer isso? Poderíamos ter nos separado civilizadamente. A audácia da pergunta me deixou momentaneamente sem palavras. Então, a raiva contida por meses finalmente encontrou voz. Civilizadamente? Repeti, incrédula. Como anunciar que está me deixando no casamento da nossa filha? Como roubar nosso dinheiro por anos? Como planejar me abandonar sem nada depois que dediquei minha vida a você? Minha voz não se elevou, mas cada palavra carregava o peso da minha indignação. Você destruiu nossa família, traiu minha confiança e ainda tem a coragem de me perguntar por quê. A pergunta não é por que estou fazendo isso, é porque você fez o que fez. Victor abaixou a cabeça, incapaz de me encarar. Seu advogado pigarreou, claramente desconfortável.
Precisamos de tempo para analisar os termos, disse ele. Tem 48 horas, respondeu doutora Lúcia. Depois disso, seguimos para o tribunal e para a Receita Federal. Quando saímos do escritório, senti-me estranhamente leve, como se um peso enorme tivesse sido removido dos meus ombros. Não era apenas a perspectiva de garantir meu futuro financeiro. Era a sensação de finalmente confrontar o homem que havia me traído de tantas maneiras, de recuperar meu poder após décadas permitindo que ele tomasse todas as decisões importantes da nossa vida. Você foi incrível lá dentro, comentou doutora Lúcia enquanto caminhávamos para o elevador. Obrigada. Acha que ele vai aceitar? Sem dúvida, ele não tem escolha. A alternativa é muito pior. Ela estava certa. 2 dias depois, recebemos a notificação de que Victor concordava com todos os termos propostos. O processo de divórcio seria finalizado em questão de semanas, não meses. Ele revelaria todas as contas ocultas e transferiria os valores acordados. A casa seria colocada no meu nome. Em termos práticos, eu havia vencido. Mas a vitória tinha um gosto agridoce. 29 anos de casamento, uma vida inteira compartilhada, terminando em advogados e documentos legais. Não era assim que eu imaginava meus 50 anos. Naquela noite, sentada sozinha no pequeno apartamento alugado, peguei-me olhando antigas fotos de família. Victor segurando Beatriz bebê. Nosso aniversário de 25 anos em Paris. Natais, aniversários, momentos que pareciam tão genuínos na época. Será que ele já estava planejando me trair mesmo então? Ou aconteceu gradualmente, um pequeno deslize levando a outro até que a mentira se tornasse seu modo de vida? O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era um número desconhecido. Alô? Cristina? É Carolina. Fiquei momentaneamente sem palavras, surpresa por ouvir sua voz. Carolina, tudo bem? Mais ou menos, respondeu ela. Estou em Recife, na casa dos meus pais. Recebi uma ligação do Victor. Ele disse que vai reconhecer o bebê e pagar pensão. Disse que você insistiu nisso como parte do acordo. Isso me pegou completamente de surpresa. Não havia discutido a gravidez de Carolina com Victor. De fato, não havia conversado diretamente com ele desde a reunião. Aparentemente, a doutora Lúcia havia incluído essa exigência nos termos finais sem me consultar. Isso não foi ideia minha, esclareci. Mas fico feliz que ele esteja assumindo a responsabilidade. Carolina ficou em silêncio por um momento. Por que você faria isso por mim? Depois de tudo? Respirei fundo, refletindo sobre a pergunta. Por quê, de fato? Essa mulher havia sido amante do meu marido por 2 anos. Havia ajudado a destruir meu casamento, minha confiança, minha vida como eu a conhecia. Mas também era uma vítima das mentiras de Victor e carregava uma criança inocente. Não fiz por você, respondi honestamente. Fiz pelo bebê. E pela minha filha, que terá um meio-irmão ou meia-irmã. Essa criança não pediu para nascer nessa situação. Ouvi um soluço do outro lado da linha. Você é uma pessoa melhor do que eu jamais serei, disse Carolina. Não se trata disso. Trata-se de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Depois dessa conversa, algo mudou em mim. A raiva que vinha alimentando por meses, contra Victor, contra Carolina, contra mim mesma por não ter percebido antes, começou a dar lugar a algo diferente. Não perdão, exatamente. Talvez a aceitação. A compreensão de que o que aconteceu não podia ser mudado, apenas superado. 2 semanas depois, assinei os papéis do divórcio. Oficialmente não era mais Cristina Almeida, esposa de Victor. Era apenas Cristina, uma mulher de 50 anos começando uma nova fase da vida. No mesmo dia, assinei o contrato de aluguel para um pequeno espaço comercial no centro da cidade. Seria o ateliê de design que sempre sonhei em abrir. Segunda Chance Design, chamaria. Um nome que refletia perfeitamente minha própria jornada. Os 6 meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções e desafios. Mudar-me para a casa, agora oficialmente minha,
Foi estranho no início. Os espaços pareciam grandes demais sem Victor, cheios de memórias que eu simultaneamente queria preservar e apagar. Decidi reformar completamente, começando pelo quarto que dividíamos. Derrubei paredes, mudei cores, substituí móveis. Transformei a casa em minha, não nossa. O ateliê de design demorou a decolar, mas lentamente comecei a construir uma clientela. Minha especialidade era renovar espaços antigos, dar nova vida a ambientes esquecidos, uma metáfora não tão sutil para minha própria experiência. Comecei com pequenos projetos, um escritório doméstico aqui, uma sala de estar ali. Cada cliente satisfeito trazia outro, e gradualmente o negócio cresceu. Victor cumpriu sua parte do acordo, revelando todas as contas ocultas e transferindo os valores prometidos. Não voltamos a nos falar diretamente. Toda a comunicação passava pelos advogados. Através de Beatriz, soube que ele havia alugado um apartamento pequeno e recomeçado em uma corretora de seguros menor, longe do prestígio que desfrutava antes. Carolina deu à luz um menino em maio, 6 meses após o casamento de Beatriz. Ela o chamou de Gabriel. Victor reconheceu a paternidade e começou a pagar a pensão alimentícia, mas pelo que Beatriz me contava, não demonstrava interesse em participar da vida do filho. Uma parte de mim sentia pena daquela criança, crescendo sem a presença do pai. Outra parte pensava que, conhecendo Victor como eu conhecia agora, talvez fosse melhor assim. A relação com Beatriz ficou mais forte após a separação. Sem a sombra das mentiras de Victor entre nós, desenvolvemos uma conexão mais honesta e aberta. Ela começou a me visitar toda semana, muitas vezes ajudando no ateliê. Seu olho para design era surpreendentemente bom. Aparentemente, meu interesse pela área havia sido transmitido mesmo sem eu perceber. "Você já pensou em conhecê-lo?" perguntou Beatriz, certa tarde, enquanto organizávamos amostras de tecido para um novo projeto. "Quem?" perguntei, embora soubesse exatamente de quem ela falava. "Gabriel, meu meio-irmão." Parei o que estava fazendo, considerando a pergunta. Nos meses desde o nascimento de Gabriel, havia pensado nele frequentemente, imaginando como seria, se teria os olhos ou o sorriso de Beatriz. "Não sei se seria apropriado", respondi finalmente. "Carolina pode não se sentir confortável com isso." "Na verdade", disse Beatriz cautelosamente, "eu já o conheci. Fui visitar Carolina na semana passada. Ela perguntou se você gostaria de conhecê-lo também." Olhei para minha filha surpresa. "Você foi ver Carolina? Por quê?" Beatriz encolheu os ombros. "Porque ele é meu irmão. Porque quero conhecê-lo, vê-lo crescer. Não é culpa dele como veio ao mundo." Sua maturidade me surpreendeu. Beatriz estava lidando com essa situação complicada, com uma graça e compaixão que me emocionava. "E como ele é?" perguntei, curiosa apesar de mim mesma. O rosto de Beatriz se iluminou. "Lindo. Tem olhos escuros como os do pai, mas o sorriso é como o meu." Ela fez uma pausa. "Como o seu, na verdade." A ideia de que aquele bebê tinha algo de mim, mesmo que apenas um eco através de Beatriz, me tocou de uma forma inesperada. "Talvez", disse, não comprometendo totalmente. "Vamos ver." 2 dias depois, encontrei-me parada na porta do pequeno apartamento de Carolina em Recife, segurando um urso de pelúcia azul e sentindo-me mais nervosa do que estivera em anos. Quando ela abriu a porta, seus olhos se arregalaram de surpresa. "Cristina, não esperava." "Beatriz disse que você estava pensando em vir, mas espero não estar incomodando", disse, estendendo o presente desajeitadamente. Trouxe isso para Gabriel. Carolina pegou o urso, um sorriso tímido nos lábios. "É muito gentil. Por favor, entre." O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Brinquedos espalhados pelo chão da sala, uma poltrona de amamentação perto da janela, fotos familiares nas paredes. Em um berço no canto, dormia um bebê de 6 meses, pacificamente alheio ao drama adulto que cercara sua concepção. "Ele acabou de adormecer", sussurrou Carolina. "Mas pode olhá-lo."
Aproximei-me do berço com cautela, como se me aproximasse de algo frágil e precioso. Gabriel dormia profundamente, um pequeno punho fechado perto do rosto, a bochecha pressionada contra o lençol. Seu cabelo era escuro como o de Victor, mas havia algo em seu rosto, talvez o formato da testa ou a curva da bochecha, que lembrava Beatriz quando bebê. Senti uma onda inesperada de emoção. Essa criança, nascida de traição e mentiras, era tão inocente, tão perfeita. E, de alguma forma, através de Beatriz, conectada a mim. Ele é lindo, sussurrei. Obrigada, respondeu Carolina, parada ao meu lado. Olha, Cristina, eu sei que isso é estranho. Nunca imaginei que estaríamos aqui assim. Nem eu, admiti. Mas aqui estamos. Sentamos na pequena cozinha, tomando café enquanto Gabriel dormia. A conversa foi tensa no início, cheia de pausas desconfortáveis e tópicos cuidadosamente evitados. Mas aos poucos, encontramos um terreno comum. Histórias sobre Beatriz, preocupações sobre o futuro, a experiência compartilhada de ser mulher em um mundo que frequentemente nos subestima. Não sei como agradecer pelo que você fez, disse Carolina eventualmente. Garantir que Victor assumisse a responsabilidade por Gabriel. Como eu disse, não fiz por você. Fiz porque era o certo a fazer. Ela assentiu. Mesmo assim, a maioria das mulheres em sua posição teria me odiado para sempre. Refleti sobre isso por um momento. Não ganho nada te odiando, Carolina. Já perdi tempo demais com sentimentos negativos. Fiz uma pausa, procurando as palavras certas. O que aconteceu foi terrível, mas também me libertou de um casamento que não era o que eu pensava. Me deu a chance de finalmente viver minha própria vida, nos meus termos. Quando Gabriel acordou, Carolina o trouxe para a sala. Hesitante, perguntei se poderia segurá-lo. Ela colocou-o em meus braços e o bebê olhou para mim com olhos curiosos, sem chorar como esperava. Ele gosta de você, comentou Carolina surpresa. Crianças sempre gostaram de mim, respondi, fazendo careta para Gabriel, que soltou uma risadinha deliciosa. Mesmo quando Beatriz era bebê, eu tinha esse toque. Enquanto segurava aquele pequeno ser que, de forma estranha e inesperada, tinha se tornado parte da minha vida expandida, percebi que estava em paz. Não completamente curada, a traição de Victor ainda doía quando pensava nisso, mas em paz com o caminho que minha vida havia tomado. Ao sair do apartamento de Carolina algumas horas depois, prometi voltar. Não por obrigação ou culpa, mas porque Gabriel merecia conhecer sua meia-irmã Beatriz, e porque, de alguma forma estranha, ele havia se tornado parte da família que eu estava reconstruindo. Dirigindo para casa naquela noite, refleti sobre a incrível jornada dos últimos meses. Da humilhação pública no casamento de Beatriz à independência financeira e emocional. Da descoberta chocante das mentiras de Victor à criação de um novo negócio que me apaixonava. Da família nuclear tradicional, que eu pensava ter a rede expandida e não convencional que estava surgindo. A vida não havia seguido o roteiro que eu planejara. Em vez disso, havia me forçado a improvisar, adaptar e crescer de maneiras que nunca imaginei possíveis. E embora o caminho tivesse sido doloroso, o destino valera a pena. Naquela noite, deitada na minha cama recém-reformada, na minha casa recém-decorada, sorri para o teto. Aos 50 anos, eu não estava no fim de nada. Estava apenas começando. Um ano após o fatídico casamento de Beatriz, encontrei-me novamente em um salão de festas elegante, desta vez para a celebração do primeiro aniversário de casamento da minha filha. A pequena recepção para a família e amigos próximos foi realizada em um restaurante à beira-mar, muito diferente do grande evento do ano anterior, mas infinitamente mais feliz. Olhando ao redor da mesa, vi minha nova realidade. Beatriz e Pedro, radiantes em seu jovem amor. Minha irmã Teresa com seu marido. Meus pais, agora mais velhos, mas ainda firmes em seu apoio. Alguns amigos próximos que permaneceram ao meu lado durante o divórcio. E, surpreendentemente, Carolina,
sentada timidamente na ponta da mesa com Gabriel em seu colo. Convidar Carolina havia sido ideia de Beatriz. Ele é meu irmão, mãe. E você e Carolina têm essa estranha amizade agora. Faz sentido. E de fato, tínhamos desenvolvido algo semelhante a uma amizade nos últimos meses. Não éramos confidentes ou íntimas, mas havia um respeito mútuo e um vínculo forjado através de circunstâncias extraordinárias. Ela estava retomando seus estudos de enfermagem, interrompidos quando conheceu Victor, e ocasionalmente eu ficava com Gabriel para permitir que ela estudasse ou descansasse. Victor não estava presente, é claro. Ele havia sido convidado por Beatriz. Ele ainda é meu pai, apesar de tudo. Mas recusou, alegando compromissos de trabalho. Todos sabíamos que a verdadeira razão era que ele não conseguia enfrentar a todos nós juntos, especialmente a mim. Durante o jantar, observei Gabriel, agora com 11 meses, tentando pegar alimentos do prato de Carolina com suas mãozinhas rechonchudas. Seu cabelo escuro e ondulado estava mais longo, e quando sorria, mostrava 4 dentinhos brancos. Era impossível não adorá-lo, apesar das circunstâncias de seu nascimento. Atenção todos, disse Pedro, levantando-se com uma taça de champanhe. Beatriz e eu temos um anúncio. Meu coração acelerou imediatamente. Olhei para minha filha, que sorria radiante, uma mão discretamente pousada sobre a barriga. Estamos esperando um bebê. Deverá nascer em janeiro. A mesa explodiu em congratulações. Levantei-me para abraçar Beatriz, lágrimas nos olhos. Vou ser avó? Ela assentiu, chorando também. Surpresa! Entre os abraços e brindes, notei Carolina olhando para a cena com uma expressão complexa. Felicidade por Beatriz, mas também uma pontada de tristeza, talvez pela forma como sua própria gravidez havia sido recebida. Nossos olhares se cruzaram e ofereci um sorriso gentil que ela retribuiu. Mais tarde, naquela noite, enquanto os convidados começavam a se despedir, encontrei um momento para conversar com Beatriz a sós. Você está feliz, querida? Perguntei, segurando suas mãos. Muito, mãe. Assustada, claro, mas tão feliz. Você vai ser uma mãe incrível. Ela apertou minhas mãos. Aprendi com a melhor. Sabe o que mais admiro em você? Sua força. Como você lidou com tudo o que papai fez, como reconstruiu sua vida, como até encontrou espaço para aceitar Gabriel. Suas palavras me comoveram profundamente. Durante tanto tempo, achei que minha maior contribuição como mãe tinha sido sacrificar meus sonhos para criar Beatriz. Agora percebia que minha verdadeira contribuição foi mostrar a ela como ser forte, como enfrentar adversidades com dignidade, como recomeçar. Obrigada, meu amor. Isso significa muito para mim. Enquanto dirigia para casa, pensei em como a vida era imprevisível. 1 ano atrás, eu estava no fundo do poço, humilhada publicamente, descobrindo a extensão da traição do homem com quem compartilhei quase 3 décadas. Agora, meu negócio estava prosperando. Eu tinha uma nova identidade independente de Victor e estava prestes a me tornar avó. Minha casa, antes um símbolo do meu casamento falido, agora era verdadeiramente minha. Cada cômodo refletia minhas escolhas, meu gosto, minhas necessidades. Meu ateliê de design havia se expandido para 3 funcionários, com uma lista crescente de clientes. Eu até comecei a dar palestras ocasionais sobre design de interiores em eventos locais, algo que jamais teria imaginado fazer antes. E quanto a Victor? Nossos caminhos raramente se cruzavam agora. Ele mantinha contato mínimo com Beatriz e pagava pontualmente a pensão de Gabriel, mas pelo que eu ouvia, vivia uma vida diminuída. A mulher por quem ele largou tudo, Carolina, seguiu em frente. O dinheiro que ele escondeu por anos agora estava parcialmente comigo. A reputação que tanto valorizava estava manchada. Em contraste, eu florescia. A cada semana, sentia-me mais confortável com minha nova identidade, mais confiante nas minhas decisões, mais em paz com o passado.
Naquela noite, peguei uma caixa que guardava no fundo do armário minhas antigas fotos de casamento. Por um ano inteiro, não tive coragem de abri-la. Agora, espalhei as fotos na cama e olhei para aquela jovem de 21 anos de vestido branco, sorrindo ao lado de um Victor igualmente jovem e sorridente. Não senti raiva ou amargura ao olhar para aquelas imagens. Apenas uma espécie de aceitação melancólica. Aquele casamento, com todos os seus altos e baixos, fizera parte da minha jornada. Trouxera-me Beatriz, experiências que me moldaram, e, eventualmente, a crise que me forçou a redescobrir minha própria força. Guardei as fotos de volta na caixa, mas desta vez não a escondi no fundo do armário. Coloquei-a em uma prateleira visível, não como um santuário ao passado, mas como um reconhecimento dele. Aquela parte da minha história estava concluída, mas não apagada. No dia seguinte, durante minha caminhada matinal pela praia, um hábito que adquiri após o divórcio, pensei na incrível capacidade humana de adaptação e renovação. Cada onda que se quebrava na areia era um lembrete de como a vida continua a fluir, independentemente dos obstáculos. 6 meses atrás, durante uma dessas caminhadas, conheci Carlos, um arquiteto aposentado que também caminhava todas as manhãs. Começamos conversando sobre design, depois sobre livros, depois sobre nossas histórias de vida. Ele era viúvo há 5 anos, com 2 filhos adultos e 3 netos. Desenvolvemos uma amizade confortável que lentamente evoluía para algo mais. Na semana anterior, ele me convidara para jantar, um convite explicitamente romântico que me pegou desprevenida. Respondi que precisava pensar, pois não tinha certeza se estava pronta para um novo relacionamento. Ele, compreensivo, disse que esperaria o tempo que fosse necessário. Enquanto as ondas lambiam meus pés, percebi que estava pronta. Não para substituir o que tive com Victor. Isso pertencia ao passado. Mas para explorar uma nova forma de conexão baseada em quem eu era agora, não em quem tinha sido como esposa de alguém. Peguei meu telefone e enviei uma mensagem a Carlos. Sobre aquele jantar. Que tal sexta-feira? Sua resposta veio quase imediatamente. Seria perfeito. Estive esperando por você. Sorri para o oceano, sentindo a brisa salgada no rosto e o sol nascente aquecendo minha pele. Victor havia anunciado nosso fim, mas o que ele não percebeu, o que eu mesma não percebi naquele momento doloroso, era que aquele fim era apenas o começo de algo novo, algo inteiramente meu. O envelope marrom que entreguei a ele naquela noite não continha apenas documentos legais e provas de sua traição. Continha também, embora eu não soubesse na época, minha libertação, minha segunda chance, meu novo começo. Quando o celular tocou novamente, vi que era Beatriz. Bom dia, mãe. Estou indo para o seu ateliê hoje. Quero discutir ideias para o quarto do bebê. Mal posso esperar, respondi sorrindo. Tenho milhares de ideias para te mostrar. Enquanto caminhava de volta para casa, pensei em tudo que havia aprendido no último ano. A dor da traição, sim, mas também o poder da resiliência. A tristeza da perda, mas também a alegria da redescoberta. O fim de uma história, mas o emocionante começo de outra. Eu tinha 51 anos e toda uma vida pela frente. Uma vida que, finalmente, era só minha. Olhando para o horizonte, com o sol da manhã refletindo no mar, senti uma certeza que nunca havia experimentado antes. A pior coisa que já me aconteceu acabou se tornando a melhor. O anúncio de Victor naquela noite de casamento não foi o fim que ele planejou, mas o começo que eu merecia. 6 meses depois, minha vida havia mudado ainda mais. O negócio de design prosperava tanto que precisei contratar mais 2 funcionários. Consegui minha primeira grande cliente corporativa, uma rede de boutiques que queria renovar todas as suas 5 lojas na região. Um contrato que me rendeu não apenas estabilidade financeira, mas também visibilidade no mercado. O relacionamento com Carlos evoluiu naturalmente, sem pressão ou expectativas. Ele era gentil e atencioso, respeitando meu espaço e meu passado.
Nossa conexão era completamente diferente de tudo que já havia experimentado, baseada em igualdade e respeito mútuo, não em sacrifício e subordinação. Em uma tarde de sábado, estávamos na varanda da minha casa, bebendo vinho e conversando, quando o assunto do divórcio surgiu naturalmente. "Você já perdoou Victor?" perguntou Carlos, observando minha reação com olhos gentis. Considerei a pergunta por um momento, girando o vinho no copo. "Não sei se perdoar é a palavra certa", respondi honestamente. "Não sinto mais raiva ou desejo de vingança, se é isso que quer saber. Mas também não esqueci o que ele fez." Carlos assentiu, compreensivo. "O perdão não é para o outro, mas para nós mesmos", dizem. "Talvez, mas prefiro pensar que o que sinto é aceitação. Aceito que aquilo aconteceu, que faz parte da minha história e que me trouxe até aqui." Fiz uma pausa, buscando as palavras certas. "E aqui não é um lugar ruim para estar." Ele sorriu, tocando minha mão gentilmente. "Definitivamente não é um lugar ruim." No mês seguinte, Beatriz foi internada com contrações prematuras. O bebê, que deveria nascer apenas em janeiro, decidiu chegar em novembro. Corri para o hospital, o coração batendo forte, rezando para que tudo corresse bem. A sala de espera estava repleta. Pedro e seus pais, meus pais, minha irmã Teresa e, para minha surpresa, Victor. Foi a primeira vez que nos encontramos pessoalmente desde a reunião com os advogados, mais de um ano atrás. Ele parecia mais velho, mais magro, o cabelo com mais fios grisalhos do que me lembrava. Nossos olhares se cruzaram brevemente e ele acenou com a cabeça, em reconhecimento. Retribuí o gesto e sentei-me do outro lado da sala, mantendo uma distância segura. 6 horas de espera tensa depois, Pedro saiu da sala de parto, o rosto iluminado por um sorriso exausto. "É uma menina", anunciou. 2 quilos e 100 gramas, pequena, mas saudável, e Beatriz está ótima. A sala irrompeu em comemorações e abraços. Quando a emoção inicial se acalmou, Pedro acrescentou: "Beatriz está pedindo pela mãe dela." Levantei-me, o coração acelerado. Enquanto seguia Pedro pelo corredor, senti uma mão no meu ombro. Era Victor. "Cristina", disse ele, a voz baixa. Parabéns, por ser avó." "Obrigada", respondi, mantendo a voz neutra. "Você também é avô agora." Ele assentiu, parecendo desconfortável. "Podemos conversar depois? Só por alguns minutos?" Hesitei, surpresa com o pedido. Parte de mim queria recusar, manter a distância que funcionara tão bem no último ano. Mas outra parte estava curiosa sobre o que ele poderia querer dizer. "Talvez", respondi finalmente. "Vamos ver como Beatriz e o bebê estão primeiro." Entrar naquela sala de hospital e ver minha filha, exausta, mas radiante, segurando um pequeno embrulho nos braços, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. O bebê era minúsculo, com uma penugem escura na cabeça e bochechas rosadas. "Mãe", sussurrou Beatriz, com lágrimas nos olhos. "Conheça sua neta, Sofia." Peguei aquele pequeno ser nos braços, maravilhada com cada detalhe perfeito. Os dedos minúsculos, as sobrancelhas quase imperceptíveis, o nariz que já mostrava sinais de ser como o da mãe. "Olá, Sofia", murmurei, sentindo lágrimas escorrerem pelo meu rosto. "Bem-vinda ao mundo." Enquanto a segurava, pensei em como a vida continuava, em como novas gerações traziam consigo a promessa de recomeços. Sofia nascera em circunstâncias muito diferentes das de Beatriz. Seus pais estavam apaixonados, comprometidos um com o outro. Ela cresceria vendo sua mãe feliz, realizada, tratada como igual por seu pai. E quanto a mim, eu seria uma avó muito diferente do que teria sido se ainda estivesse casada com Victor. Mais presente, mais autêntica, mais completa em mim mesma. Após meia hora com Beatriz e Sofia, saí para permitir que outros familiares entrassem. No corredor, Victor ainda esperava, sentado sozinho em um banco, parecendo perdido em pensamentos. "Ela é linda",
disse ele quando me aproximei. O bebê. Sim, é, concordei, sentando-me a uma distância respeitosa. Você queria conversar? Victor respirou fundo, passando a mão pelo cabelo, um gesto familiar que costumava fazer quando estava nervoso. Queria te pedir desculpas, disse finalmente. Sei que é tarde demais e que provavelmente não significa nada para você agora, mas precisava dizer isso. Olhei para ele, buscando sinais de manipulação ou falsidade. Não encontrei nenhum. Apenas um homem quebrado, encarando as consequências de suas escolhas. Por que agora? Perguntei. Ver Beatriz se tornar mãe, ver você se tornar avó, me fez perceber tudo o que joguei fora. Não apenas nosso casamento, mas a chance de envelhecer ao lado de alguém que me conhecia de verdade. Alguém que, apesar de tudo, era minha família. Suas palavras me tocaram mais do que eu gostaria de admitir. Por um breve momento, lembrei-me do jovem por quem me apaixonei, do homem que segurei quando chorou pela morte de seu pai, do pai que vi brincando com Beatriz no jardim. Aceito suas desculpas, disse calmamente. Não porque você mereça, mas porque não quero carregar essa raiva comigo para o futuro. Sofia merece avós que possam estar na mesma sala sem tensão. Victor pareceu genuinamente surpreso. Obrigado. Isso é mais do que mereço. Provavelmente, concordei, mas sem amargura. O que aconteceu com Carolina e Gabriel? Ele desviou o olhar. Pago a pensão. Visito Gabriel de vez em quando, mas não estamos juntos, como você deve saber. Ela merecia alguém melhor do que eu. Sim, merecia, concordei. Gabriel também. Estou tentando ser um pai melhor para ele do que tenho sido. Sei que nunca serei o pai que fui para Beatriz, mas estou tentando. Assente, sem oferecer conforto. Victor precisava encontrar sua própria redenção, sem minha ajuda. E você? Perguntou ele hesitante. Ouvi dizer que está bem, o negócio, a casa. Estou melhor do que jamais estive, respondi honestamente. Descobri que havia muito mais em mim do que imaginava. Fico feliz por você, disse ele, e parecia sincero. Você sempre foi mais forte do que eu reconhecia. Mais forte do que eu mesma reconhecia, corrigi. Levantei-me, sentindo que a conversa havia chegado ao seu fim natural. Não havia mais nada a ser dito entre nós, nada que mudasse o passado ou que fosse necessário para o futuro. Vou voltar para Beatriz, disse. Pode entrar depois de mim, se quiser. Victor assentiu. Obrigado. E Cristina? Ele hesitou. O que você fez aquela noite no casamento? Entregar aquele envelope. Foi brilhante. Terrível para mim, mas brilhante. Sorri levemente. Foi, não é? Quem diria que eu tinha isso em mim? Eu deveria ter suspeitado, respondeu ele com um pequeno sorriso triste. Você sempre foi a inteligente de nós dois. Enquanto me afastava pelo corredor, senti um estranho fechamento. Não era perdão nem reconciliação. Era simplesmente o reconhecimento de que aquele capítulo estava definitivamente encerrado, permitindo que novos capítulos começassem sem a sombra constante do passado. 3 dias depois, Sofia recebeu alta do hospital, pequena mas saudável, com pulmões surpreendentemente fortes para alguém tão diminuto. Beatriz e Pedro se instalaram em seu apartamento, agora adaptado para receber o novo membro da família. Como avó, assumi meu papel com entusiasmo, oferecendo ajuda, mas respeitando o espaço deles como nova família. Em uma tarde, enquanto segurava Sofia para que Beatriz pudesse tomar um banho demorado, recebi uma mensagem de Carolina. Gabriel deu seus primeiros passos hoje. Gravei um vídeo para você ver. Sorri para o telefone. Nossa amizade improvável havia se fortalecido nos últimos meses. Gabriel, agora com quase 14 meses, chamava-me de Titi, sua versão de titia, como Carolina havia ensinado. Encontrávamo-nos regularmente, e Carolina ocasionalmente trazia Gabriel para brincar no grande jardim da minha casa. Mostre a Sofia quando ela crescer um pouco, respondia a mensagem.
Ela vai querer correr atrás do irmão mais velho. Era surreal pensar que, 1 ano e meio atrás, Carolina era a outra, a inimiga que havia ajudado a destruir meu casamento. Agora, éramos duas mulheres conectadas por circunstâncias extraordinárias, construindo uma relação baseada não no passado compartilhado, mas nas crianças que amávamos. A vida tinha dessas ironias. O homem que nos conectou, Victor, havia se tornado quase irrelevante para ambas. Ele existia nas margens de nossas vidas, cumprindo obrigações financeiras e fazendo aparições ocasionais, mas não definia mais quem éramos. Na véspera do Natal, organizei uma ceia na minha casa para toda a família expandida. Beatriz e Pedro, com a pequena Sofia, meus pais, Teresa e seu marido, Carlos, que agora ocupava um lugar importante no meu coração, e até mesmo Carolina e Gabriel. Victor não foi convidado, não por rancor, mas porque agora pertencíamos a mundos diferentes. Ele teria seu próprio Natal, com seu irmão e a família dele, conforme Beatriz havia mencionado. Enquanto observava a mesa repleta, decorada com velas e arranjos que eu mesma havia criado, senti uma profunda sensação de gratidão. Não pela traição de Victor. Nunca agradeceria por isso. Mas pela jornada que ela desencadeou. Uma jornada que me levou não a um destino específico, mas a mim mesma. Carlos se aproximou por trás, enlaçando minha cintura e descansando o queixo no meu ombro. "1 centavo pelos seus pensamentos", murmurou. "Estava pensando em como a vida dá voltas", respondi. Há 2 anos, jamais imaginaria estar aqui, assim, feliz, independente, cercada por uma família que construí nos meus próprios termos. "Você merece cada pedacinho dessa felicidade", disse ele, beijando minha bochecha. "E muito mais." Quando todos se sentaram para a ceia, pedi um momento para fazer um brinde. Levantei minha taça, olhando para cada rosto ao redor da mesa. Quero agradecer a todos por estarem aqui esta noite. Por fazerem parte desta família, convencional ou não, formada por laços de sangue ou escolha. Há 2 anos, achei que minha vida estava acabando, mas ela estava apenas começando. Então, brindo a novos começos, a segundas chances e a coragem de escrever nossa própria história. As taças se ergueram, os sorrisos brilharam, e Gabriel bateu palminhas entusiasmadas, fazendo todos rirem. Sofia dormia pacificamente no bebê conforto, alheia à celebração em sua honra. Naquela noite, após todos terem ido embora, sentei-me na varanda com uma taça de vinho, contemplando as estrelas. Carlos havia ido para casa, prometendo voltar no dia seguinte para o almoço de Natal. Eu apreciava esses momentos de solidão, não mais temidos, mas saboreados como oportunidades para refletir e reconhecer meu próprio crescimento. Pensei no envelope marrom que entreguei a Victor naquela noite fatídica, há quase 2 anos. Na época, parecia apenas uma ferramenta de vingança, uma forma de revidar sua traição pública. Agora, entendia que havia sido muito mais. Uma declaração de independência, um ato de autopreservação, o primeiro passo em uma jornada de autodescoberta. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Beatriz. "Mãe, Sofia está com um pouquinho de febre. Provavelmente não é nada sério, mas como mãe de primeira viagem, estou em pânico. Você poderia..." "Estou a caminho", respondi imediatamente, já procurando as chaves do carro. Enquanto dirigia para o apartamento de Beatriz, percebi com um sorriso que algumas coisas nunca mudam. O amor de mãe, e agora de avó, permanecia constante, independentemente de todas as outras transformações. E transformações houve muitas, de esposa dedicada a empreendedora independente, de mulher traída à pessoa plena em si mesma. De alguém cuja identidade era definida por um casamento a alguém que encontrou seu próprio valor, sua própria voz, seu próprio caminho. No retrovisor, pude ver brevemente meu reflexo, cabelos agora pintados com mechas prateadas naturais que decidi parar de esconder, olhos mais confiantes, sorriso mais genuíno.
Não era mais a mulher que ficara paralisada naquela mesa de casamento 2 anos atrás. Era Cristina. Apenas Cristina. Finalmente. 3 anos depois, no meu aniversário de 54 anos, a família se reuniu para uma celebração na praia. Sofia, agora uma tagarela de 3 anos com tranças escuras e personalidade forte, corria pela areia com Gabriel, de 4 anos, ambos perseguidos por Carlos, que havia se tornado o avô postiço que Gabriel nunca teve em Victor. Meu ateliê de design havia crescido para uma empresa de médio porte, com 10 funcionários e projetos em 3 estados. Acabara de assinar um contrato para renovar uma rede de hotéis. O maior projeto da minha carreira. Beatriz agora trabalhava comigo como sócia, trazendo sua visão jovem e energia renovada para o negócio. Carlos e eu havíamos nos casado no ano anterior. Uma cerimônia simples na praia, apenas para a família próxima. Nada parecido com meu primeiro casamento ostentoso. Desta vez, não buscava impressionar ninguém ou cumprir expectativas sociais. Era apenas a celebração de um amor maduro, construído sobre respeito mútuo e admiração genuína. Victor continuava nas margens da nossa vida familiar. Comparecia aos aniversários de Sofia e ocasionalmente se encontrava com Gabriel, mas nunca permanecia muito tempo. Eventualmente, soubemos por Beatriz que ele havia se mudado para o sul, aceitando uma oferta de emprego em uma cidade menor. Pelo que ela contava, ele parecia estar tentando reconstruir sua vida, embora nunca recuperasse o status e a confiança profissional que um dia teve. Carolina havia terminado seu curso de enfermagem e agora trabalhava em um hospital infantil. Começara a namorar um médico do mesmo hospital, um homem gentil que tratava Gabriel como filho. Nosso vínculo improvável persistia, unido pelo amor às crianças que nos conectavam e pelo entendimento compartilhado de termos sobrevivido a Victor, cada uma à sua maneira. Enquanto observava minha família expandida brincando na praia, Teresa se aproximou, entregando-me uma taça de champanhe. Feliz aniversário, mana. Obrigada, respondi sorrindo. Você sabe o que estou pensando? Perguntou ela, seguindo meu olhar para as crianças na praia. O quê? Que aquele envelope marrom foi a melhor coisa que você já fez na vida. Ri, concordando. Quem diria que minha maior derrota se tornaria minha maior vitória? Teresa levantou sua taça. À sua coragem, ao seu renascimento e a todos os anos incríveis que ainda estão por vir. Brindamos enquanto o sol se punha sobre o oceano, pintando o céu de tons rosados e dourados. Sofia correu até mim, jogando-se nos meus braços com a impulsividade de uma criança que nunca conheceu rejeição. Vovó, vovô Carlos está ensinando a gente a fazer castelos de areia. Vem ver. Permiti que ela me puxasse pela mão até a beira da água, onde Carlos e Gabriel construíam uma elaborada fortaleza de areia. Pedro tirava fotos enquanto Beatriz ajudava a decorar o castelo com conchas. Olha, vovó, é o seu castelo, declarou Sofia com a convicção absoluta de uma criança de 3 anos. Meu castelo? Perguntei sorrindo. Sim, porque você é a rainha. A declaração inocente de Sofia provocou risadas ao redor, mas também me tocou profundamente. De certa forma, eu havia construído meu próprio reino, não feito de areia, mas de escolhas corajosas, relacionamentos genuínos e autodescobertas. Naquela noite, enquanto todos jantávamos na varanda da casa de praia que Carlos e eu havíamos comprado juntos, olhei ao redor da mesa e senti uma plenitude que jamais experimentara durante meu casamento com Victor. Não era uma felicidade perfeita ou sem complicações. A vida real nunca é assim. Mas era autêntica, conquistada e, acima de tudo, minha. Quando Victor se levantou naquele jantar de casamento, tantos anos atrás, e anunciou: "É o fim para nós, Cristina. Encontrei outra pessoa." Ele acreditava estar decretando minha sentença de abandono e humilhação. O que ele não sabia, o que nem eu mesma sabia então, era que aquelas palavras não marcavam um fim, mas um início. O início da minha verdadeira vida.
Uma vida que, ironicamente, eu nunca teria encontrado sem sua traição. O envelope marrom que entreguei a ele naquela noite continha as provas de sua deslealdade, sim. Mas, simbolicamente, continha também minha declaração de independência, meu manifesto de libertação, minha promessa a mim mesma de que, daquele momento em diante, viveria nos meus próprios termos. Era uma promessa de papel que, ao contrário dos votos de casamento quebrados por Victor, eu havia cumprido plenamente. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.